gente finalizar, então, essa série, o que fica é justamente a questão de que um determinado momento histórico, a burguesia se inquietou com seu corpo e solicitou cuidados que ela cultivou com uma mistura de terror, curiosidade e empenho em se atribuir uma determinada sexualidade e constituir para si, a partir dela, um corpo específico, um corpo de classe, um corpo com saúde, um corpo com higiene, um corpo com decência, um agenciamento de vida que se constituiu não na submissão a outra pessoa, como ocorria talvez na Idade Média, entre senhores e vassalos, mas em uma afirmação de si. Não se tratou, então, de novo, do recalque da sexualidade pela burguesia, mas a sua preocupação foi assumir um determinado corpo, um corpo certo, uma certa sexualidade, para garantir para si uma força e a proliferação desse corpo dentro do capitalismo, dentro de um regime específico de poder. O cuidado sobre o corpo, ele ganha muito valor, né? Outorgando-se assim uma tecnologia do sexo, o biopoder, que vai dar impulsos a grandes discussões sobre reprodução, sobre banimentos, sobre fascismo, sobre racismos e, inclusive, sobre a questão identitária e da diferença. Mais tarde, a gente percebe como todo esse raciocínio, toda essa forma de poder foi estendido aos demais grupos sociais, à custa de transformações na economia e na sujeição política. Então, hoje a gente vive ainda sobre os efeitos produzidos nos corpos por esse dispositivo de sexualidade que pertence, de fato, a uma tecnologia política complexa, originada historicamente na burguesia, e que, de fato, por mais que a gente não lide tanto com a questão da repressão, ainda hoje toda a nossa questão da verdade, né, ainda opera dentro da tática do dispositivo da sexualidade, vai dizer Foucault, por isso que ele não quer se submeter a questões identitárias, porque ele não enxerga isso como algo afastado, apartado desses poderes. No campo da ciência, o saber sobre a sexualidade humana ganhou uma garantia de cientificidade e certos modos de conteúdo da nossa biologia, da nossa fisiologia, puderam servir de princípio de normalidade à nossa sexualidade. Trata-se de uma instância que aparece oculta e parece nos dominar, porque ele ainda exerce uma função essencial, né? A partir dele, todos temos que passar para ter acesso à nossa própria inteligibilidade, à totalidade dos nossos corpos, da nossa identidade. É claro que isso vem mudando, né, com todas as questões de não binarismos e não identificação identitária relacionada à sexualidade, mas por um bom tempo ainda o sexo vai continuar sendo importante, mais importante que a nossa alma, diria Foucault, mais importante que a nossa vida. Troca-se a nossa vida pela verdade, e essa verdade é dada por quem nós somos sexualmente. As consequências disso, vai dizer Foucault, justamente são reflexões a respeito da nossa forma de vida, né? Foucault está muito preocupado com uma vida fora dos centros de controle, uma vida calcada na potência de vida, como diria Nietzsche, uma vida calcada na resistência, em traçar rotas de fuga, linhas de fuga, reatualizar outras possibilidades de vida, de existência, outra coisa além daquilo que está posto como verdade de cada um. Para a gente reinventar a nossa própria vida, a gente tem que estar ciente desses caminhos que nos levaram até essas restrições, dos caminhos que nos fizeram dizer sim ao sexo e, ao mesmo tempo, sim ao poder, né?
pois a gente se guiou por uma linha específica do dispositivo da sexualidade que nos faz falar de sexo, que nos faz dedicar tanta atenção e preocupação com isso, justamente porque a gente está atravessado pelos mecanismos de poder. Então, para Foucault, o ponto de apoio e de contra-ataque não deve ser o sexo em si, não deve ser simplesmente a ideia de liberar sexualmente, não deve ser simplesmente a ideia de tirar a repressão dos corpos, mas de ir contra as identidades todas produzidas e impostas nesses jogos de verdade para poder enfrentar outras formas de existência.